Bom dia. João 10. Evangelho de João, capítulo 10. Em verdade vos asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque o reconhecem a sua voz. Nós estamos falando de Jesus, o próprio Senhor Jesus aqui falando que ele que entra pela porta, né? Foi ele que entrou. Nós devemos entender que o diabo, que é o ladrão, que é o salteador, ele foi atirado aqui para o mundo por causa da desobediência. Ele, juntamente com um terço dos anjos do Senhor, foram atirados para baixo. O diabo, ele nunca teve uma experiência como Jesus teve de viver ali como humano, tá? A única experiência que o diabo tem como humano é quando ele se aposta, se ele incorpora nas pessoas e fica fazendo ali bagunça. Mas Jesus, ele entrou aqui no mundo, ele veio para nos salvar, ele teve um nascimento normal, né? Orientação normal, como qualquer ser humano. Ele teve nascimento 100% normal, ou seja, naquela época nem cesariana existia. Então Maria teve um parto normal. Então Jesus, ele veio como um humano. Ele viveu como um ser humano normal durante 33, 34 anos aproximado. Ele esteve no nosso meio como ser humano. Jesus Cristo, que é o nosso Deus. E por que nós ouvimos a voz dele? Porque nós identificamos, nós nos reconhecemos. Nele nós vemos Jesus ali como o nosso Salvador, alguém que veio para nos libertar. O diabo, ele não entrou pela porta, ele foi jogado. E as pessoas que buscam o Senhor, as ovelhas do Senhor, de maneira nenhuma ouvem a voz, a sugestão do diabo. Não vão seguir o diabo. As ovelhas do Senhor, aquelas que são chamadas pelo Senhor, de maneira nenhuma vão ouvir o diabo. Mas ouve quem é dele. Mas nós ouvimos o Senhor, né? E nós seguimos, ele nos conduz para fora daqui, ele nos conduz à vida, ele nos conduz à salvação. Então o diabo, de maneira nenhuma, nós vamos ouvi-lo. Versículo 5 fala assim: todavia, de modo algum, seguirão um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Nós não ouvimos estranho, nós não queremos saber de estranho, nós não queremos saber ouvir a voz do diabo. Quando vem sugestões na nossa mente, que nós sabemos que é contrária à vontade do Senhor, do nosso Deus, nós fugimos, nós repreendemos, nós só seguimos o Senhor. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que havia lhe falado.
Assim como naquela época muitas pessoas não entenderam, não compreenderam o que Jesus estava falando, muitos hoje também não compreendem, não entendem o que Jesus nos ensina, o que Ele fala e o que Ele revela para nós. O versículo 7 fala: sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta. Nós, como ovelhas do Senhor, nós temos que passar por essa porta. Se nós passarmos, se nós formos para Jesus, onde vamos passar, vamos cruzar, vamos encontrar pastagem, se nós passarmos por Jesus, como ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, se nós passarmos por esse caminho, nós vamos ter vida, nós vamos ter refrigério, nós vamos ter paz, nós vamos ter descanso, se nós passarmos por este caminho, que é Jesus. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Antes de Jesus vir, vieram, claro, nós tivemos profetas, homens de Deus, né? Mas antes de Jesus vir, não existia, não houve a manifestação do espírito dele, existia espírito demoníaco. Por quê? Porque o diabo já estava no mundo. Os demônios já estavam no mundo, mas Jesus não. Então, todos aqueles que já estavam antes de Jesus, aqueles espíritos, era do diabo, era do demônios. E ele só fazia desvirtuar as pessoas, afastarem do Senhor. Esses eram bem antes de Jesus, porque foram atirados para cá, para baixo, por Deus. Mas isso até a vinda de Jesus. Quando depois de Jesus veio entrou no mundo, então o Espírito de Deus, o Espírito da salvação, o Espírito da vida. Todos quando vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não ouviram. Quem concordou antes de ficar dando ouvido a espíritos enganadores, a demônios, é porque não são do Senhor, não são ovelhas do Senhor, não são ovelhas do pastoreio do Senhor. Mas nós temos que ser ovelha do pastoreio dele. 9. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Todo mundo que vem a Jesus, que entrega a vida a Jesus, a entregar não é somente para você abrir a boca e falar que entregou São Jesus, mas é necessário você estar em conformidade com a palavra do Senhor, é necessário você viver em obediência à palavra dele. Se você não estiver vivendo em obediência à palavra dele, não tem, você não está andando no caminho, você não é das ovelhas do Senhor, tá? Então é necessário nós estarmos em obediência. Para isso sim nós podemos falar que estamos no caminho, quando nós estamos nele, aí nós entramos, vivemos. Quando nós partirmos daqui, com certeza nós vamos encontrar lugar de descanso, vamos encontrar pastagem, vamos encontrar o refrigério, a paz, a alegria que tanto almejamos. Mas só em Jesus, só depois que nós passarmos. Porque primeiro é necessário que nós entramos por essa porta que é Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é por onde temos que passar. E apesar que, como ele disse, né, são poucos os que vão passar, porque o caminho é estreito, a porta é apertada, e são poucos, como Jesus disse, mas que nós devemos esforçar para nós sermos um destes poucos que vamos entrar por ela.
O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Se referindo ao diabo, né? Que é o ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele rouba sonhos, destrói sonhos, né? Ele mata sonhos das pessoas. Ele destrói saúde, ele mata a saúde das pessoas, ele destrói a saúde das pessoas. Ele mata as pessoas, ele destrói as pessoas e ele rouba a salvação das pessoas. Então, em todo sentido, em qualquer coisa da sua vida, o diabo pode agir, ele pode destruir. Essa é a função dele. Ao contrário, Jesus veio para dar vida, vida plena, vida em abundância. Mas o diabo veio para destruir. Então, quando você cede ao diabo, que eu tenho explicado muito sobre isso, o diabo ele não te empurra para um determinado lugar. O diabo não te obriga a fazer qualquer coisa. O diabo não te obriga a fazer nada. Mas é o contrário. Ele dá sugestões, né? Vem na sua mente, vem como se fossem pensamentos e você aceita. Você acata aquilo e comete o pecado. Quando você comete o pecado, ou seja, está obedecendo, está ouvindo, né? Está ouvindo o diabo e não é Jesus, aí você deu o controle para ele. Deu o controle, ele traz destruição, traz morte, traz tudo. Tem muitas pessoas que são enganadas pelo diabo, tá? Isto porque não medita na palavra do Senhor, não busca conhecer a palavra do Senhor, não busca obedecer. Vive muito em busca de emoções, acha que o evangelho é emotivo. E assim dá ouvido ao diabo. O diabo seduz, fala, olha, coloca um pensamento para você fazer isso, fazer aquilo, agir dessa ou daquela maneira. A pessoa age. Aí cai na mão do diabo. Exemplo, por exemplo, o diabo coloca o pensamento, usa essa mentira dele, que Deus está comprometido com a nossa felicidade aqui. Você vê as pessoas, até supostos crentes, falar, não, o Senhor quer que sejamos felizes, né? Que vejamos felizes. Não é mentira, não é assim. O Senhor não quer que você seja infeliz, você está infeliz no seu casamento, você deve sair e arrumar outra esposa, arrumar outro marido. Mentira. Se a sua esposa está agindo assim ou assado, procure outra. Mentira. Mentira. O diabo é o pai da mentira. Tá? Não, que Deus está comprometido, que nós tenhamos riqueza, que nós sejamos ricos, essa coisa toda, não é mentira, não existe esse compromisso do Senhor, não. Então, esses enganos fazem com que as pessoas cometem uma série de erros, achando que é a vontade de Deus. Mas, na verdade, estão seguindo o diabo, né? Estão seguindo o mercenário, não estão seguindo Jesus. Apesar de citarem o nome do Senhor, abre a boca, fala, não, Deus é bom, é maravilhoso, Ele deu isso, daquilo, mas é mentira, porque eles não estão vivendo isso, eles estão vivendo, estão ali à mercê do diabo. Temos que compreender a palavra de Deus, para nós saber se realmente estamos no caminho ou não. Jesus fala aqui no versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida dele por nós. Ele deu a vida dele por nós. O diabo não, o diabo veio para tirar a vida, para destruir. Né? Jesus veio para dar vida, vida é abundância. O diabo quer comum, uma vez que ele sabe que ele vai padecer para sempre, toda a eternidade, ele também deseja conduzir o maior número de pessoas ao inferno para estar junto com ele. A pretensão do diabo é conseguir
levar o povo todo para o reino dele, o reino das trevas. Então, quanto mais ele fizer as pessoas se destruírem do sofrimento, esse é o objetivo dele. Por isso, nós temos que ouvir o bom pastor, aquele que deu a vida por nós. Jesus deu a vida, nós sabemos da história. Ele deixou-se ser preso, ele deixou-se ser chicoteado, crucificado e morreu por nós, para levar todos os nossos pecados, para que nós tivéssemos vida e vida em plenitude, vida em abundância. Essa vida hoje está diante de todos nós, basta nós escolhermos. Nós poderemos escolher vida ou morte. Se nós escolhermos vida, nós vamos viver em Jesus, vamos viver no Evangelho, a obediência ao Evangelho. Se nós escolhermos a morte, se você escolheu a morte, você vai viver nos prazeres do mundo. Você pode achar até que está reinando, que está dominando. Eu me divirto, eu curto, eu desfruto da vida assim assado. Mas você não percebeu que você já está na mão do diabo há muito tempo. Como está lá em Romanos 1, ele nos fala, né? A palavra de Deus nos fala aqui como que a ira de Deus se manifesta. As pessoas não têm conhecimento como é a ira de Deus. Imagina que a ira de Deus é caindo tudo, é pegando fogo, é destruição. Não. A ira de Deus é permitindo que aquele que é ladrão continue roubando, furtando, para que assim seja digno realmente da condenação eterna. Aquele que é homossexual continue na homossexualidade, aquele que é desonesto continue na desonestidade, aquele ou aquela que está no adultério continue no adultério. Isso, essas pessoas que estão lá, não, eu estou aqui, eu estou nisso, eu vivo bem, eu estou feliz. Não estão bem, não estão felizes, eles não têm conhecimento, mas eles já estão caminhando, correndo para o sofrimento, vergonha e desonra eterna. Versículo 12. O mercenário, que não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Jesus dá um exemplo. Ele cuida das ovelhas. Ele não foge. Jesus não abandona, nem, jamais, em hipótese alguma, ele abandona qualquer um. Todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todos que vão a Jesus são recebidos por ele. Ele não rejeita ninguém. De maneira nenhuma, todos mas que o buscam em verdade, que o busquem em espírito, jamais serão rejeitados. Mas tem muitas pessoas que estão falando, estão buscando de boca, mas com suas atitudes continuam nos erros. Tem pessoas que falam comigo, pastor, eu estou buscando o Senhor, mas continua na bebedeira, continua no adultério, continua na prostituição, continua nos vícios. Isso não é buscar. Mas o Senhor querendo, Ele tira de mim essas coisas. Não. Ele não falou que vai tirar de nós nada, não. Nós queremos, eu tenho esse vício, eu vou parar. Eu não vou mais usar. Eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar, eu não vou mais cheirar. Eu não vou mais me prostituir. Eu vou afastar. O pecado nós temos que abandonar, o pecado nós temos que correr. O diabo não, o demônio aparece, você amarra, você expulsa em nome de Jesus. Mas para isso você tem que estar fora do pecado. O diabo, ele não tem preocupação, zelo com ninguém. Ele quer ver as pessoas destruídas. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. O diabo é enganador, ele engana as pessoas. Tá? O diabo faz as pessoas acreditar que estão bem, que estão felizes. Estou bem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a coisa é obra de Deus. Não é. Vamos observar a luz do Evangelho. E Jesus é o nosso pastor, Ele é o bom pastor. Aí, versículo 15. Assim como o Pai me conhece, 14 fala, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Mas ele fala das ovelhas dele. Nós conhecemos.
quem é do Senhor, quem realmente é ovelha, conhece o Senhor. Quem é ovelha conhece o pastor. Se nós somos ovelhas do Senhor, nós conhecemos quem que é o nosso pastor. Agora, a ovelha é um dos animais mais extremamente obediente. A ovelha segue o pastor. A ovelha mesmo, até quando ela pode estar na beira ali da água ali, geralmente elas não bebem se o pastor não estiver ali, enquanto o pastor não chega. Estou falando dos animais, dos quadrúpedes. A ovelha, o pastor não vai atrás dela tocando nada não. Ele anda à frente, elas o seguem. As ovelhas, o pastor cuida das ovelhas. Elas o seguem, elas conhecem. Agora chega, não adianta estar um rebanho de ovelhas no determinado pastor. Aí chega uma outra pessoa ali, não, vou tomar conta das ovelhas. Não vão conseguir, elas não vão seguir. Por mais que chame, que imite, elas não vão, porque elas conhecem o pastor. Assim, da mesma forma, se nós conhecemos o nosso pastor, que é Jesus, se nós o conhecemos, nós o seguimos. E de maneira nenhuma nós o abandonamos. De maneira nenhuma nós nos afastamos dele. De maneira nenhuma somos enganados. Ele nos conhece. O mercenário foge porque o mercenário não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Ele entregou a vida pelas ovelhas. Ele entregou. Ele entregou a vida por nós. Ele entregou a vida por nós. Mas só que quem realmente consegue, recebe da vida de Jesus a salvação, a vida, é ovelhas. Os bodes não recebem, os carneiros não recebem, os boi não recebem, os lobos não recebem. Somente quem recebe é ovelhas. Então nós temos que procurar ser ovelha. E ovelha nós somos pela obediência. Ele veio e entregou a vida por nós. Versículo 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus estava se referindo que existiam ovelhas, né, espalhadas pelo mundo. Naquela época ele estava ali em Israel, ele estava em Jerusalém. Então ele falou, não, vocês estão das ovelhas aqui, mas tem muitas ovelhas ainda em várias partes do mundo. Outros apriscos que elas virão. Elas virão. Graças ao bom Deus, a palavra dele se cumpriu, nós fomos alcançados, nós não somos judeus, nós somos israelitas. Nós fomos alcançados, né? Então, graças a Deus por isso. A palavra dele se cumpriu, a palavra dele está se cumprindo. Nós temos que ser obediente a ela, nós temos que viver isso, nós temos que ser ovelhas do Senhor. Nós somos que não são daquele aprisco, mas que vai ser um só, nós somos um só rebanho. Por esse motivo, o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Porque Deus me ama. Por quê? Porque eu estou entregando a minha vida para fazer a vontade do Senhor, para ir em obediência. E Ele vai me dar de novo. Jesus veio, morreu, Ele entregou a vida dele. Jesus morreu. Tem religiões, tem pessoas que falam, não, que houve uma espécie de transição da vida dele para a morte. Não houve transição, não. Jesus morreu. Experimentou a morte. Mas Deus Pai o ressuscitou. Tá? E da mesma forma acontecerá com nós. Se nós estivermos na presença dele, se nós formos ovelhas dele, se nós estivermos em obediência à palavra dele. Versículo 18 diz: ninguém atira de mim
Antes eu entrego de espontânea vontade. Antes eu entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Não, ninguém tira a minha vida. E ninguém tirou a vida de Jesus. Nós temos que lembrar, por exemplo, que Jesus, eu tenho sempre explicado isso, gente, a morte dele ali na cruz, porque a cruz por si só, ela não mata, não é os pregos nas mãos, nos pés, nos braços ali que mata a pessoa. O que mata é a sufocação, né? Porque quando a pessoa está ali, se ele conseguir se firmar mesmo ali naqueles pregos nas mãos, se ele conseguir se firmar uma semana, ele fica uma semana na cruz sem morrer, e não morre. Mas, como além das câimbras e tudo mais, cede, ao baixar, sufoca. É morto por sufocação. Jesus, quando estava na cruz, ele entregou a vida dele. Nós vemos que quando ele sentiu o afastamento de Deus ali, quando ele pegou todos os nossos pecados, ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste? E depois ele entregou, deu o último suspiro, ele disse assim: está consumado, e entregou a sua vida. Ou seja, ele cedeu ali, e ele morreu. Então ele disse, ninguém tem poder para tirá-la de mim, eu dou para quem quiser. Ele deu a vida dele, eu entrego de espontânea vontade, eu tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Ele entregou e retomou a vida, ele voltou à vida novamente. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai, o mandamento que ele recebeu de Deus. Ele estava em obediência a Deus. Por isto que ele foi vitorioso. Versículo 19. Por causa dessas palavras, houve novamente divisão entre os judeus. E muitos deles murmuravam: ele tem um demônio e enlouqueceu. Por que vós os escutais? Depois de Jesus dar essa explanada, explicar tudo isso, os judeus falaram: não, o sacerdote falou: não, ele está com demônio, por que vocês estão ouvindo ele falar ainda? As conversas que ele fala é do diabo. Ou seja, na verdade, esses que estavam assim falando, estavam mostrando de maneira clara que não eram das ovelhas do Senhor, que não eram seguidor do bom pastor, e sim seguidor do mercenário. Versículo 21 fala: e outros ponderavam. Essas palavras não são de alguém que tem um demônio. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos de um cego? Falou: não. Está lá outras pessoas comuns falavam: não. Ele não pode ser um demônio. Pode um demônio, né, tá curando um cego de nascença, quando ele tinha curado? Não pode ser. Mas os religiosos queriam constantemente estar ali acusando, querendo fazer crer que era desta maneira. Porque na verdade eles eram seguidores do mercenário, eram seguidores do diabo. Essa que era a realidade. Naquela ocasião, versículo 22, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. E Jesus caminhava dentro do templo, pelo pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixará em dúvida? Se és o Cristo, diz-nos claramente. Jesus está ali no templo passeando, então várias pessoas o cercam, falam: vem cá, me diz, fala com nós, revela-se, confirma para nós se você realmente é o Cristo, se você realmente é o Messias, aquele esperado, se é você. Aí o que Jesus responde? Respondeu-lhe Jesus: eu já vos disse, e vós não acreditais. As obras que realizo em nome do meu Pai testemunham a meu favor. Falei: olha, eu já disse para vocês, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço, que eu aprendi com meu pai, elas testemunham de Deus.
Eles queriam uma maneira, porque apesar de Jesus ter inúmeras vezes ter dito, falou, olha, eu sou aquele que haveria de vir, né? Eu sou filho de Deus. As pessoas não queriam acreditar. Ele falou, não, as obras que eu faço testemunham a meu favor. Até então, Israel, toda aquela região, nunca tinha visto tantos milagres acontecer. Nunca viram os leprosos serem curados daquela maneira, pessoas serem libertas, demônios serem expulsos. Tudo isto, cura de todo tipo, pessoas que doentes, cegos, de nascença. Mas Jesus curava. Deus falou, não, essas obras testemunham a meu favor. Na verdade, as pessoas buscavam um pretexto, porque eu acredito que elas buscavam um Messias diferente. Um Jesus diferente que não era esse. Mas esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Nós temos que ser ovelha dele, ele é o nosso pastor, ele é o nosso mestre. Ele veio, ele não foi atirado lá de cima como o diabo, não. Ele entrou pela porta. Agora, quem quiser, segue ele. Se nós queremos o Senhor, nós temos que seguir. Nós temos que obedecer. É isso que nós temos que fazer. Muito bem, eu li o Evangelho de João, capítulo 10, até o versículo 25. Você tem alguma dúvida, você esclarece na Bíblia. Por isso eu digo em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.